Olá, pessoal, dando continuidade aqui ao nosso Almanac Multirum, olha com quem eu estou aqui, Felipe Seabra, do Plebe Rude. Como é que tá, Felipe? Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Muito Bem-vindo. bom. Esse aqui é o meu QG, Seu QG. meu estúdio particular de acesso extremamente restrito. Então vocês Olha, são privilegiados, viu? Privilegiados mesmo. É. E privilegiado por você arrumar um tempo na sua agenda para receber a gente. Opa. Agradeço muito. E quem está comigo, que é meu amigo, meu colega, meu irmão, Márcio Camilo, jornalista, músico inspirado na Plebe Rude, inspirado na guitarra de Felipe Seabra, é isso mesmo? Ah, sim, essa geração oitentista influenciou a gente demais, assim. Apesar de eu nascer em 87, né? Mas meus pais escutando ali Legião Urbana, Paralamas, a Plebe, então... E a minha esposa também super fã também, então o nosso som foi muito influenciado por esse rock oitentista. Maravilha. Felipe que acabou de lançar, lançou e já relançou também o livro dele, O Cara da Plebe, que é justamente isso, né, Felipe? Porque você ficou conhecido como o Cara da Plebe. Ninguém lembra meu nome mesmo, né? Então, não, sério, a quantidade de pessoas dizem, tu é o cara da plebe? E detalhe, isso desde que eu tenho 14. Porque a plebe, quando as bandas começaram tal e tal, quando a Aborto Elétrica acabou, a grande banda banda punk, né, de Brasília era a plebe, mas isso em 81. Então, desde os 14 anos de idade, quando eu comecei na banda, eu sou o cara da plebe. Aborto foi a primeira banda do Renato. Né? Exato, né? De 1980. Foi meio marco zero de tudo. Foi, assim. né? Apesar que, olha que interessante, Brasília tem rock desde a década de 60. Né? Tinha as primeiras bandas tipo 64. Em 66 tinha uma banda chamada Os Infernais, que não tem nada a ver com Os Infernais, claro, do Nando Reis, que tocou mas sempre banda de baile, né? Mas era rock, meio iê, coisa assim. Tocou na festividade de Miss Brasília 66, no Teatro Nacional sendo construído ainda. Isso é muito clássico. Clássico demais, Na né? década de 70 a gente tem toda uma penca de bandas assim, né? Mais progressivo, meio hip, meio... eu até brinco que parece a cor do som. A cor do som numa noite ruim. A cor do som eu particularmente não achava muito boas, assim. E aí chegou a década de 80, que aí derrubou tudo, né? Aí foi o punk chutando a porta, né, da complacência nacional, né? Felipe, no seu livro você costura muito assim, os momentos políticos do país, os grandes acontecimentos do país e do mundo. Você começa lá falando do seu avô, do seu bisavô, daquela história toda que é muito interessante. Mas eu queria que você... a política de Brasília, ela influenciou nisso? Sim. Não tem como. Nesse rock. Das duas, ou você engoliu o status quo, né, como sei lá, 99% da juventude, né, que é mais assim, na época, né, como é que é a música do Renato? Escola, cinema, clube e televisão, né, ver a novela, né, e jogar futebol de botão com o avô. Não que tenha algum problema com isso, só que a turma, né, ou como o Renato falava, a turma, você viu que eu sempre põe em aspas, né, a turma no livro, era uma turma que era tudo filho de acadêmico, né, apesar que os punks... Aí que vem o que ele perguntou, desculpe interromper, como é que chama lá, o conjunto de residência da Unibeira? A Colina. A Colina, Colina. Aqui vem a Colina. Então, e todos filhos de acadêmicos, então você cresce com uma valorização da educação e é um pouco diferente. Eu lembro do Brizola, por exemplo, quando o Brizola, na época do CIEP, né? Centro Integrado de Ensino Público, algo assim, né? Sim. E quando ele construiu um bando de prédio, bonito prédio, né? Só que não adianta você ter o prédio, você tem que ter o conteúdo dentro desse prédio. Você tem que ter o estímulo para a pessoa querer entrar nesse prédio para aprender. E esse estímulo tem que vir de casa. Então os pais têm que ser estimulados também. É que nem um museu, não adianta construir um museu. Você tem que estimular a pessoa a querer entrar no museu, né? Então nós éramos muito estimulados, assim, como crianças e adolescentes, e muitos livros em casa. Mas não é só questão de ter livro em casa, é que a pessoa que colocou aquele livro lá passou o valor da educação para você.
Então, se você vê a obra da Plebe e as letras do Renato, o embasamento, a densidade, isso não vem de um vácuo. Então, mais uma vez, foi educação, né, propelido por uma curiosidade intelectual enorme que a gente tinha. E a gente só tinha isso, porque o Brasil não tinha nada. Naquela época, tinha poucos cinemas, não, poucos teatros, não tinha nada. Então, a gente criou a própria cultura e nesse turbilhão acabou saindo um alicerce fundamental na história do rock brasileiro. Olha aí, né? Que é o rock do Brasil. Foi um processo, você pode dizer que essa questão da consciência foi um processo orgânico mesmo, assim, desde pequeno, ou vocês foram um pouco em relação à ditadura, por exemplo? Né? Não, desde pequeno. E, no meu caso, singularmente, eu sou americano, né? Eu brinco que eu tenho passaporte americano, mas meu coração é brasileiro, né? Que eu cheguei no Brasil aos 9. E como meu pai trabalhava no governo lá, e minha mãe era meio hippie, enquanto que meu pai trabalhava, e isso está no livro, inclusive, com foto, né? Sua mãe paraense, você levava para as passeatas? Ela me levava para as passeatas anti-Vietnã, anti-Nixon, né? Eu era moleque quando Nixon renunciou, e quer dizer, a favor do impeachment do Nixon e contra a guerra, porque... E lembra que eu estava em Washington, que era o epicentro da luta dos direitos civis, desde a década de 60. Então isso é muito vivo, mesmo sendo criança, né? E aí você pula para frente, aí eu venho para Brasília com 9 anos de idade. Meu avô era deputado federal pelo estado, né? República Oligarca do Pará. Não é Paraná não, por causa do olho claro, não é Pará. Né? Então eu sou meio maninho assim. E o que acontece? É que, mesmo moleque, você sentia a política da cidade, né? E muitos políticos, assim, Jarbas Passarinho, né? O pessoal do Pará. E via muitos políticos que só depois eu soube que apoiaram a AI-5, entendeu? E o moleque, então, não é que eu tinha noção do que estava acontecendo, mas depois que você cresce, você começa a perceber que isso estava entrando pelos poros de um jeito ou de outro. Então, quando eu descobri o punk com 12, aos 13 anos de idade, né? A linguagem punk era tudo para mim. Até então eu ouvia rock setentista, né, americano. E eu falo isso no livro. Claro que eu adorava, né? Só que eu não era... Tinha uma coisa de identificação, né? Eu não era garanhão o suficiente para entender, né? Sei lá, para me identificar com Aerosmith ou com Van Halen na época, né? Eu não era lisérgico o suficiente, eu era moleque, pô, para entender o Yes e o Genesis, né? E eu não era um viking para entender o Led Zeppelin. Para quem entender o Led Zeppelin, você tem que ser um viking, né? Né? E aí veio o punk. E para mim foi incrível, porque eu estava conhecendo aquelas bandas naquele momento, só que eles já me conheciam. Então foi uma identificação imediata. E para todo mundo aqui nessa turma de Brasília. O Márcio, a Queca mandou uma pergunta, né? Ah, sim. Que tem a ver com essa questão política que ele falou, né? A Queca, a Ana Angélica, minha esposa, também jornalista, né? Já falei, né, que a gente ia te entrevistar e tudo mais. Ela mandou uma pergunta interessante a respeito por exemplo, né, essa questão da política e da música, né? Por exemplo, se você tem ideia, né, de quantas mentes, né, você formou nesse processo, né? E se a intenção era essa, e se você entende que a questão da política e da música elas devem caminhar junto ou não devem se misturar, como é que você enxerga isso? Assim, vocês tinham a dimensão ou a intenção que vocês queriam provocar na juventude? Intenção não, porque eu lembro que começou com brincadeira de moleque. Uhum. Mas uma brincadeira com uma certa urgência, né? A gente tinha já, desde cara, a postura assim. Aí foi tomando proporções impensáveis na época. Hoje em dia, olhando em retrospecto, até parece que foi um processo natural. E até quando a gente chegou ao disco de ouro, parecia uma coisa meio natural, porque era tanta relação, uma estrada, aí você vai agregando as pessoas, a mensagem... Tem aquele episódio de Paracatu, né? A estrada... lá em Patos de Minas, Patos de Minas. Tu não foi preso, quer dizer, isso é uma história longa, né? Mas aí vai agregando, aí de repente você vê que... Você olha para trás e você vê o nível de influência que a banda teve, né? Para você ver como era tudo tão desesperançoso na época, ninguém pensava ter carreira, viver disso. O único que talvez tinha mais uma noção
né, um pouco mais metódica era o próprio Renato Russo, Renato Manfredini na época, né? Ele via algo que a gente não via. Mas a gente era um bando de moleque, né? Você era o caçula, né? Eu sou caçula, inclusive caçula do rock brasileiro, da década de 80, né? Caçula da família. Caçula da família, da banda e do rock brasileiro, né? E aí foi, aí explodiu, aí, né, coincidiu, né, com, claro, a abertura democrática e tudo mais. Mas tem um momento mais final do livro que eu acho que é muito tocante, quando eu falo da importância da mensagem e da importância hum, da seriedade que a gente tem que faz, porque tem pessoas que estão ligadas, né? A gente tem um grande espaço na mídia, sempre teve, e você tem que trabalhar com isso de uma maneira bem responsável, porque tem pessoas que estão ouvindo, né? E quando se fala política, às vezes parece que a banda é uma banda toda partidária ou militante, e não é assim, não é assim. É que tem uma postura, e isso está nas letras, mas tem maneiras e maneiras de falar uma coisa, né? Você não vai falar assim, morte ao sistema, eu odeio tudo, abaixo do governo, da corrupção. Sabe, isso não é por vídeo sai pelo outro. Então, a maneira que você chega, da mesma maneira que eu escrevi o livro, que está entrelaçado, né? Para para cativar, claro, mas dois para poder impregnar a mensagem sem que a pessoa perceba, sabe? Né? Não é uma coisa Não didática. ser panfletário. E a coisa, o punk paulista era igualmente incisivo, por favor, né? Até senão os punk vão bater lá em São Paulo. Igualmente incisivo, só que um pouco didático demais. Então não fica. E olha as músicas até hoje. E até hoje, as bandas principais do rock brasileiro estão na atividade, excursionando. A gente está celebrando os 40 anos, a gente está em excursão atualmente, celebrando os 40 anos do Concreto Já Rachou. E, que nem eu falei, essas músicas não vieram de um vácuo. Então, e a ressonância deles é até hoje. E eu me espanto um pouco com isso. Tem um lado, assim, como autor, como compositor, como artista, entre aspas, que eu fico feliz, né? Com orgulho, né? Da relevância da obra, né? Só que como cidadão e pai eu fico meio aflito. Né? Pô, até hoje a gente está cantando proteção, até quando, censura. Pô, que droga, que país é esse? Como diria um outro amigo meu, que país é esse, né? É isso. Mas, assim, então você entende que o artista é um agente do seu tempo também. Claro. Felipe, onde adquiriu o livro? O Felipe está nos recebendo aqui, mas ele está correndo com uma série de atividades, inclusive familiares. Então a entrevista vai ser curta. Eu espero em outra oportunidade sentar com ele, falar mais, falar de um disco que está vindo em vinil, né? A gente vai relançar o Concreto Já Rachou em vinil. Né? O vinil vai abrir, fotos inéditas, e vai ter um compacto que acompanha com as demos do disco. Olha que legal. Uau. Né? Mas em vinil mesmo, tá? Sensacional. Então, quando vinil. você lançar, nós voltamos aqui Pois é, no seu QG para a gente falar sobre o vinil. Mas, por enquanto, vamos falar do livro. Onde adquirir o livro? Não, qualquer livraria. Vai na Amazon.com ou qualquer livraria, que é só encomendar. Tem alguns que tem estoque, né? Porque assim, é Brasil, né? As pessoas já não leem tanto, mas é muito legal. Eu senti fundamental fazer isso, porque eu estava sentindo que essas histórias estavam indo embora. Mas demorou um pouquinho, sabia? Eu tenho um amigo que faz um agradecimento, né? O Franz Wahler, que é um jornalista do Rio, que há 15 anos ele está cobrando. Escreve o seu livro, escreve. Aí eu ficava pensando, mas o que eu tenho para dizer, assim? Aí quando eu fui fazer uma palestra, que eu sou palestrante também, fui fazer uma palestra para vice-governadoria para alunos da rede pública. Aí que eu vi que eu tinha algo para falar. Quando eu mencionava mais uma vez, coisa de educação, eu estou quase me repetindo aqui, mas eu mencionava a minha experiência de museu, moleque, né? Meus pais me levavam para os museus lá, sabe? Você tem National Gallery, o Smithsonian Institute, né? o Air and Space Museum, né? A História Nacional, o Hirshhorn, que é de arte moderna, que é fantástico, assim, me levavam de moleque. E quando eu falava isso, todos os professores batiam palma. Aí eu fiz a conexão depois. Tá bom, então, porque apreciação, arte, cultura e leitura, né, no mundo ideal, deveria vir de casa. No mundo ideal. E reforçado pela escola. E não vice-versa. Então, mais uma vez, se você olha a densidade das letras das bandas de Brasília,
Isso não vem de um vácuo, né? E então veio de família. Então aí que eu tá aí, talvez eu tenha algo para falar. Tem. Aí em 2018 eu comecei a escrever. Eu terminei, olha só, parece piada isso. Eu terminei 2020 fevereiro, um mês antes da pandemia. Olha, Parece que piada. Aí eu puxei o freio de mão, eu não li o livro durante 2 anos. Não olhei, não toquei no livro, não li nada. Então, quando eu retomei 2 anos depois, eu estava tendo uma experiência que eu não pude ter com o Concreto Já Rachou, de ter tido aquela emoção e impacto de escutar pela primeira vez, né? Então, o livro eu estava lendo, caramba, porque é tão grande, caramba, porque ficou com 900 páginas a versão final. A gente teve que editar, infelizmente, porque eu entro muito em detalhe, né? Aliás, tem isso. Isso é que é interessante. É bem Você é legal. bem detalhista. Não, mas tem muito mais, nossa senhora. Tô numa parte aí, eu vou Tá chegar. filmando? Tá filmando. Tá É. filmando. Não, isso a gente fala depois, vamos só para inteirar. Vamos encerrar, então. Deixa eu só finalizar. Finaliza o que você estava falando e a gente emenda para engatar, tá bom? Não, sobre o livro, essa Peraí. coisa, né, que eu não sei se foi Tá, vamos lá. intencional. Só um pouquinho. Vai. Mas que eu achei interessante no livro essa narrativa sua, que você, ao contar a sua história, né, você está contando a história de um período, né, você está passando por situações políticas ali nos Estados Unidos, Nixon, Guerra do Vietnã, e aí você chega, né, do Brasil, na época da ditadura, do regime militar. Então, eu acho muito legal porque essa coisa, né, do conteúdo, né, que as pessoas acabam também entendendo um pouco de uma história do país, né? Bem, tá tudo entrelaçado, né? A política, a ressonância isso tem na cultura, na educação, tudo mais da época, né? Que pessoas que nem eu naquela época, a gente não tinha escolha, né? Então eu acabei meio que descendo por esse caminho, né? E que bom usando pro lado do bem, né? Eu espero, né? Música é uma coisa positiva, uma força positiva. E tem um momento no final do livro que eu também falo do respaldo disso, das pessoas que chegam pra gente, cara, que falam que mudaram de postura, militares chegando para mim, que chegam falando que estão enxergando de maneira diferente, pessoas que viraram professores que usam as músicas nas aulas, assim, me mata de orgulho isso é... Tema de redação, né? Vestibular e coisa assim. Legal. Mais importante, assim, a gente está cumprindo com o nosso papel, assim, pode ser uma gota no oceano, mas pelo menos a gente está fazendo a nossa parte para tentar melhorar o nosso querido e confuso Brasil. Seus pais eram conservadores, né? Porque no início do livro você retrata a sua mãe chamando o pessoal de vagabundo e tal. Aí você fala assim que mal sabe ela que alguns anos depois... Minha mãe, meu pai, ele trabalhou com Kennedy, né? Democrata, e com Nixon, né? O mais conservador dos conservadores. Então nunca soube exatamente, assim, claro que eu acho que meu pai entendia outra geração, né? Entendia mais para o conservadorismo. Minha mãe não, minha mãe sempre foi meio punk, meio hippie e tal. Ela fala da música, né? Ela fala banda de vagabundo. Da maconha, né? Da música ele já estava começando a envolver. E aí você achou engraçado. Isso me marcou muito. Não vamos dar um spoiler pessoal, né? Mas isso me marcou muito. Então, eu consegui ser doido sem ser doido. Né? Eu sou o cara mais careta. Eu brinco. Aliás, é isso, né? Isso é uma coisa interessante. Eu brinco. Eu acho que eu sou menos careta que o pessoal do Biquíni Cavadão. Acho que não tem como ser mais careta que eles. Mas, e dentro da plebe tinha um canto lá que, digamos que, exagerava muito. E isso era muito ruim para mim. Porque eu era muito moleque e muito impressionável. Quer dizer, nem tanto, pra dizer a verdade. Né? Mas... você tendo contato com droga muito cedo, né, ou vendo os outros fazendo, ou você desce pelo caminho, ou não desce. Eu não desci, né? Mas não é uma coisa que eu fico pregando, não. Mas no livro você vê realmente, é uma coisa literalmente sufocante. Eu o tempo inteiro eu vi o Renato descendo ralo abaixo, eu vi o André Petrolios praticamente morrer de overdose. Quando ele começou, o André Petrolios é o fundador do aborto elétrico, então não acho graça, cara. Quando eu, sei lá, vou no cinema, aquele Lobo de Wall Street. Né? Lembra quando o cara toma as bolinhas, fica maluco e tenta atravessar a rua para pegar o carro dele completamente torto? A plateia toda rindo. Eu não acho graça, cara. Porque eu tô vendo a próxima cena. O que aconteceu?
na próxima cena, que eu já estava antevendo, ele tentou sequestrar a filha, maluco, e quase mata ela num acidente, sabe? Né? Então, eu não acho graça Não nisso. tem romantismo nisso, né? Não dá para ter esse. O rock and roll romantiza muito isso, né? Uhum. Só que essa é a diferença da minha autobiografia. É que tem a mesma quantidade de sex, drugs e rock and roll, qualquer outra biografia, só que as drogas eram dos outros, né? Mas basicamente é para passar uma coisa positiva, que a gente vale a pena, né, ter princípios, sabe? Porque está tudo tão deturpado nesse país que às vezes eu nem sei mais o que falar para meu filho. Eu tenho filho de 13 anos, né? Mas eu espero que o livro consiga passar uma coisa assim de uma geração que não cruzava os braços. Legal. E o que eu estou vendo hoje em dia é o pessoal cruzar os braços demais. É isso. Essa fala da Santíssima Trindade ali do rock de Brasília, elas foram mais ou menos mais no início dos anos 80, que é a plebe, o aborto, né? E o capital, né? Capital, plebe, legião. Aborto dividiu para capital e legião. E assim, quando que formou-se essa concepção, né, esse entendimento, assim, já era mais uma coisa assim, no começo as pessoas já entendiam esse trio? Sim, as bandas faziam tudo juntos, né? Tem cartazes, né? Assim, os shows. As quadras, assim, né? O 300 era qual antes? A quadra que era? Era o Foods, a gente foi lá na 110, 111, né? Onde tinha cinema lá, né? A gente tocava lá. Tocava em qualquer buraco, assim. Você vê... Olha só, se você passar... Não tô brincando, não. Se você passar no centro da cidade e você vê um flautista peruano com equipamento de som, sabe? Aqueles caras que tocam cheio de eco, não sei o quê, né? Aquele som é mais sofisticado que a gente tinha. Porque a gente está falando de tecnologia nacional de 40 anos atrás. Era um caos mesmo. Né? E é aí que tá, por isso que o livro é muito detalhado. Aí eu falo tudo no mal do protecionismo na época do governo. Né? Os impostos eram altíssimos e quando você faz isso, né, para o mercado interno, a ideia é você estimular o mercado interno porque não tem competição. Só que o mercado interno fazia o contrário. Já que não tem competição, vou cruzar os braços e lançar qualquer porcaria. Né? Então é difícil. Então está muito entrelaçado, né? Até eu tive que ter um consultor econômico no livro, porque na década de 80 era tanto plano mirabolante, plano Brest, Collor 2, verão 2, que você não... Eu nem lembro mais de como era viver numa inflação de 3.000%. Então é muito louco você ser artista. Artista punk numa economia descendente. E o livro narra tudo isso. É meio dramático o livro, eu confesso. Eu só sei que esse livro vai chegar na academia como... Né? Depois que o José Sarney virou mortal, então eu tô dentro da pessoal. Ô Felipe, eu estava rindo aqui porque eu lembrei de uma passagem do livro que você ganha o quarto quando seu irmão vai fora e você faz aquele arranjo ali na tomada para ligar. Eu fiz isso também. Eu passei o fio assim pelo cano da parede, assim, que do outro lado, então eu deixava a agulha na música que eu queria vir de manhã, né? Porque não tinha nada com controle remoto, né? Aí de manhã eu acordava assim, ligava a tomadinha. Assim, aí você, não, apertava o botão, que já estava ligado na tomada, que ligava, fazia, fechava o seguro. E a música tocando assim na agulha. Né? Era tudo tão tosco, mas era tudo tão simpático. Era bacana. Né? Era bacana. E não é à toa que o vinil tá voltando, porque ele está se compreendendo isso, né? A gente tá querendo uma coisa que você tem um tempo para você curtir, entender aquele ali, e a qualidade de som é infinitamente melhor. Pois é. Saudoso vinil, Saudoso vinil. Mas nós precisamos terminar. Né? Pois é. Para terminar, eu quero dizer, você que está nos acompanhando, pedir para que se inscreva aqui no nosso canal, dizer que o nosso programa, Felipe, ele é produzido pelo que nós chamamos de Hub Multiroom de Comunicação, que envolve o nosso site, o multiroom.com, e a sua TV Multiroom, que é o nosso canal aqui pelo YouTube, que a gente está transmitindo essa entrevista, e também transmitido pela TV 61, que é o canal no YouTube do portal Expresso 61 aqui de Brasília, pelo canal também de Goiânia, Goiás, em Canto e Prosa, e depois essa entrevista é transformada em podcast e distribuída para mais de 60 emissoras de rádio em Mato Grosso pela Rádio Sapicoá de Cuiabá, Rádio Agência Web Sapicoá de Cuiabá. Então, deixar aqui para as suas considerações finais. E também, você tem mais alguma pergunta?
Não. Só agradeço pela oportunidade, pelo espaço, estar entrevistando essa lenda do rock Nem nacional. dormiu essa noite. Né? Quando fala lenda, aí tá me chamando de velho. Mas tudo bem. Felipe, deixa você dar um tchau aí pro nosso. Não é isso então, ó, Nossa, o Cara da Plebe está lançado nacionalmente. Eu estou indo nas próximas semanas para Porto Alegre e Belo Horizonte para lançar. Eu vou relançar em São Paulo, né? Porque o livro tem uma vida mais longa do que um disco, é engraçado, né? Eu fiz a semana passada, eu fiz a tarde, depois vi a noite de autógrafos, né? E foi uma galera lá aqui em Brasília. E é muito legal, uma experiência nova para mim, mas ó, o bichinho me mordeu, viu? Gostei. Já estou preparando mais 2. Sério? Pô, olha aí. Yeah. E dá para adiantar alguma coisa? Vai ser muito material que saiu do livro. Então, basicamente, é um livro com todas as letras da Plebe, todas, na íntegra, que no livro não coube, e todos os comentários, mas aí eu vou puxar o André também. O André X, né, fundador da Plebe, baixista, companheiro e irmão, até hoje a gente toca junto, e a gente vai colocar os comentários. Então você vai ter as 150 músicas, 200 músicas da Plebe, nem sei quantos tem, tudo com os comentários da gente. Isso é um livro. E o outro é um musical que eu falo no livro chamado Laico, né? Um menino chamado Laico, que é um musical, e eu estou querendo lançar o roteiro. É um roteiro para cinema. É um musical enorme, que é... Whatever. Leia o livro, você vai saber. Mas esse é o Cara da Plebe. Um abraço do Cara da Plebe. Ninguém lembra meu nome mesmo, né? Então... Felipe Seabra. Falou, pessoal. Obrigado. Agradecer mais uma vez. Legal. Cara da Plebe. E o cara lá que eu esqueci de falar, esse aqui é remanescente de Quilombo, lá de Mata Cavalo, uma cidadezinha chamada Nossa Senhora do Livramento, que fica praticamente dentro do Pantanal. E essa figura aqui, que é um grande irmão, seu fã. Olha só, você foi influenciar um quilombola lá no Pantanal Mato Grossense. Está fazendo mais que sua obrigação. Tá certo, né? E aí, mais uma vez, postura, cara, as letras, isso é importante. Né? Nada didático, mas é importante a gente ter o contraponto. Para encerrar aqui, sempre teve contraponto na música popular brasileira. Sempre teve pop, sempre teve Roberto Leal, sempre teve Biafra, teve um bando de coisas assim. Mas sempre teve um contraponto, coisas sérias da década de 60, 70, sempre teve. A gente não está vendo muito isso hoje em dia. Quando a gente começou, tocava Arnaldo Antunes, Renato Russo, né? Plebe Rude na rádio. O que a gente tem hoje em dia, cara? Isso me assusta. Então a gente precisa devolver esse contraponto. Pop ruim sempre vai ter. Sempre vai ter porcaria. Normal. Mas a gente tem que ter esse contraponto culturalmente, senão o país atrofia. É isso. Exatamente. Acho que essa palavra ela é a senha, né? O país não pode atrofiar, sobretudo na área da cultura. Mais uma vez, muito obrigado. Tá bom, valeu, obrigado, pessoal. Márcio. Aqui, infelizmente tem filho, sabe como é que é? gente, sei que sim. maravilha. Mas chegou uma hora.